Boa noite. Mais um combate de blogs aqui na redação da TVI, em colaboração com o site tvi24.pt. Hoje temos um debate entre Paulo Pinto Mascarenhas, para vocês, quem está à vossa direita, o Paulo do ABC do PPM. Ele é um conhecido blogger, ele conhecido também por PPM, por isso mesmo o site dele se chama ABC do PPM. E à vossa esquerda temos o Vítor Dias, também com certeza que o conhecerão de muitas andanças políticas. Ele também um ativo blogger, ele tem o site O Tempo das Cerejas e vai aqui discutir connosco então o que tem vindo a acontecer nestas eleições, nesta campanha eleitoral das eleições legislativas. Começamos por um assunto que tem marcado o dia. Ontem a revista Sábado divulgou uma matéria sobre uma alegada compra de votos em Lisboa, relacionada com o PSD. Esse assunto não é um assunto totalmente novo, mas surge então a marcar a campanha. Praticamente todos os partidos já falaram sobre o assunto, inclusivamente Manuela Ferreira Leite. Paulo, eu começo por ti. A perspectiva em relação a este assunto. Manuela Ferreira Leite falou que isto seria quase uma notícia plantada, uma matéria... campanha preta, não? Campanha... Já falámos da campanha negra. Exatamente, uma vez que envolve António Preto e Madalena Lopes da Costa. O que eu temo, sobretudo, é que as eleições, a partir de agora, ou a campanha eleitoral a partir de agora, se centre em pequenos casos e em questões de caráter e menos em questões das propostas que os vários partidos têm para apresentar ao povo português. Porque não é só o caso do António Preto, já houve outros casos anteriores. É o caso também do líder da JST que ontem levantou a questão da licenciatura de novo de José Sócrates. O que eu temo é que essa questão passe a ser predominante e que se esqueçam, em vez de discutirem as questões essenciais, que são essenciais para o povo português, discutam questões laterais. E é isso que tem um pouco acontecido. Aliás, antes já tinha acontecido em relação à história do TGV, do caso do fantasma da Ponteira de Alves Barrota, de Espanha. E eu acho que as eleições estão, se assim acontecer e se entrarmos numa campanha preta, neste caso, acho que pode ser, acho que é negativo e é pouco esclarecedora. No fundo não se escuta o essencial. Não se escuta o essencial e centra-se. Este caso dos militantes comprados, como disse, e bem, é um caso já antigo. Desta vez apareceram novas declarações e novas gravações, mas o certo é que, por exemplo, também o Partido Socialista, em tempos, em Guarda, também houve notícias, uma notícia, aliás, do Jornal Sol na altura, sobre uma vaga de dezenas de novos militantes do PS com a mesma residência. Aliás, é uma história engraçada, porque metia dadores de sangue, havia uma secção de dadores de sangue de Guarda que aparecia com uma dezena de militantes nessa nova federação, numa altura também de eleições. E eu acho que é mais importante, talvez seja, por um lado, para os blogs é interessante. Todos estes casos são interessantes e é um caso para ser discutido, julgo eu, e que está a ser discutido por toda a gente. Mas em termos eleitorais fica aqui assim a dúvida sobre se de facto isto é importante para o debate político. Eu não sei se não é o início, de outros casos que irão aparecer envolvendo outros casos entre os vários partidos, tipo de sobretudo no arco da governabilidade. Exatamente. Que nesse caso é sempre mais fustigado por este género de casos, não tanto o PCP nem tanto o Bloco de Esquerda. Ainda que o Bloco de Esquerda também tenha a sua Câmara Municipal, onde também parece que há problemas, mas o que eu temo é sobretudo isso, é que as eleições passem a ser sobre questões laterais, basicamente. Esta questão, Manuel Ferreira Leite, nas suas declarações, não fazia uma acusação completa em relação a quem poderia ter plantado, entre aspas, este tipo de notícias, mas concorda que isto são o tipo de jogos que fazem parte... Não tenho nenhum problemas em estar de acordo no essencial com o que o Paulo Pinto Mascarenhas disse. Isto é aquilo que eu chamaria a espuma dos dias. E uma espuma dos dias que é cultivada, que não estou a dizer que resulte de nenhuma conspiração centralizada, pode até ocorrer naturalmente, embora seja evidente que há coincidências temporais que são por demais significativas. Trata-se deste caso da compra de votos no PSD, trata-se do regresso da questão da licenciatura de José Sócrates, trata-se até de outros casos que afetem outros partidos, mas a verdade é que parece que isto, como diz o Paulo Pinto Mascarenhas, faz parte é um jogo de espuma dos dias.
que é muito atrativo para os média, ou seja, tem todos os ingredientes para os critérios hoje em dia vigentes dos média, mas que levam objetivamente a que não se discutam e não se coloque o foco das atenções dos eleitores nos problemas de fundo do país. Pode-se dizer que este caso prejudica este e que este caso prejudica aquele. Mas do ponto de vista global beneficia os dois, exatamente porque nos afasta daquilo que, do meu ponto de vista, que como toda a gente sabe, sou comunista, devia estar no centro das eleições, que é uma questão tão simples como esta. Porque é que, passados 30 anos, com algumas colaborações temporárias do CDS-PP, passados 30 e tal anos dos sucessivos governos do PS e do PSD, Portugal, que mudou em muitas coisas, num olhar sobre os seus problemas estruturais e de fundo, se mantém quase do essencial, os chamados problemas estruturais e de fundo. Esta questão da responsabilização sobre o ponto em que estamos e em que o país ainda está quanto a problemas estruturais, eu chamo a atenção, sublinho esta palavra, é que corre o risco de ficar prejudicada por estas campanhas, por estas novidades, por estes ingredientes mais ou menos preparados para funcionarem como armas de campanha, por aqueles, sublinhe-se que é por causa do problema das generalizações, por aqueles que os fazem. Porque um dos perigos maiores que há... Eu não defendo que haja santos nem perfeitos, nem reclamo para a minha corrente político-ideológica essa caracterização. Mas defendo que se vá ao concreto. E onde uns estiverem a mão em coisas feias e outros não tiverem, deve-se dizer o nome dos que fazem as coisas feias e daqueles que não meteram as mãos. E entre o PS e o PSD não há assim tantas diferenças nesse campo? Faz parte da minha e daqueles que partilham das minhas ideias a concepção fundamental que agora parece que agora os defensores até mais do PS procuram negar com um grande escândalo, mas que o problema que há neste país é de falta de memória, e eu como sou velho tenho mais alguma do que outros, que é a de que esta ideia de que do essencial, quanto às questões estruturantes, o PS e o PSD realizam no essencial a mesma política, com diferenças de oportunidade, ou de grau, ou de uma ou outra matéria em que possam ter diferenças, não é uma tese dos comunistas. Ao longo de anos eu vi essa tese subscrita pelas pessoas mais insuspeitas. Já há 15 anos o Marcelo Rebelo de Sousa escrevia no semanário que eles eram irmãos siameses. Portanto, isto não é uma tese... É a tese do Bloco Central também. Não é uma tese dos comunistas, para não falar da longa sobrevivência que ainda hoje mantém em Portugal. É um fenómeno semântico e sociologicamente muito curioso. O que é que tem de acabar do Bloco Central em 85? Já lá vão 24 anos, um quarto de século, o conceito político continua a manter-se. E continua a manter-se porquê? Não por causa de coligações governativas como a de 83 ou 85, não voltou a haver. Mas pela proximidade. Não, é o que alguns com mais rigor chamamos o chamado Bloco Central inorgânico, ou seja, de interesses, de repartição de posições, de influências, que também nos conduz à similitude essencial de políticos. Paulo, eu pego nesta deixa a questão do Bloco Central. De facto, existem muitas semelhanças entre o PS e o PSD. Mesmo... Há aqui uma questão que está dividida neste momento, e o Vítor Dias tem razão, no ser mais umas diferenças de oportunidade. Ainda assim, eu acho que os programas, neste momento, do PSD e do PS, distinguem-se em alguns aspectos, sobretudo em relação à intervenção do Estado. Acho que o PSD continua a defender uma menor intervenção do Estado e também uma questão de oportunidade em relação aos investimentos públicos serem feitos agora, num momento de crise em que há outras prioridades, de acordo com a Dra. Manuela Ferreira Leite, e o Partido Socialista que acha que esses investimentos públicos são urgentes, necessários e que quase... aliás, hoje José Sócrates está em Paris, onde foi defender... TGV, Paris para Bruxelas. Onde voltou a citar um general americano. Eu não sei bem qual é que é o general americano, tentei encontrá-lo no Google, mas a frase vem em todo lado menos citada por um general americano, mas pode ser que seja um general americano. Diz que o pessimismo não ganha batalhas
Eu vou concordar. Aliás, foi uma referência que ele deu no debate. Vou concordar com o líder do Vítor Dias, com o líder do Partido Comunista Português, que diz que também o otimismo não ganha batalhas. E, de facto, se não há soldados e se não há meios para ir para a batalha, realmente um general sozinho, mesmo por mais otimista que esteja neste mundo, será difícil que ganhe qualquer tipo de batalha. Ainda que o otimismo seja simpático e possa mergulhar as pessoas num sonho, mas o pior é quando se desperta para o pesadelo. Eu acho que neste caso José Sócrates foi fazer campanha a favor do TGV e aí julgo que também vai ao Conselho Europeu. Exatamente, a seguir ao Conselho Europeu. Estou um bocadinho expectante em relação se essa questão do TGV fica de novo em cima da mesa ou se voltamos outra vez amanhã. Nota-se um esforço de José Sócrates em não deixar cair o assunto. O Ferreira Leite praticamente já não fala sobre isso, mas ele continua a manter isso cá em cima. Mas eu acho que também que da parte do PSD também se nota um certo esforço em manter a questão em cima da mesa, porque eu acho que aquela ideia de que o nacionalismo seródio de que se falou José Sócrates, eu não sei se as pessoas em geral, se os portugueses em geral, não estarão de acordo com a Dra. Manuela Ferreira Leite em relação à necessidade agora de se fazer o TGV, agora de se fazer uma grande obra pública que, quando os recursos são escassos, muitos deles também não são desse tal nacionalismo seródio que fala a Dra. Manuela Ferreira Leite, de que fala o Partido Socialista. Paulo, perguntava-lhe em relação à questão da governabilidade. O Vítor falou do termo Bloco Central, que de facto já existe há mais de 20 anos. Continua a falar-se e agora volta a falar-se como uma hipótese académica, talvez não com estes líderes, mas uma hipótese académica até pelos resultados eleitorais, pela dispersão de votos. De facto, isso é uma hipótese. Neste momento, não digo o engenheiro José Sócrates, mas o Partido Socialista está disposto a quase tudo para assegurar essas condições de governabilidade. E não me surpreenderia, depois das eleições, uma aliança ou um acordo parlamentar com o Bloco de Esquerda e até com o Partido Comunista Português em alguns aspectos que o Partido Comunista Português já se mostrou disponível para apoiar medidas económicas que diz de esquerda. A questão do Bloco de Esquerda, sobretudo, não me admiraria muito que houvesse uma aproximação para um acordo parlamentar, ou mesmo, então, o Bloco Central. Todas essas questões já têm sido postas, aliás, nas notícias e nos jornais. Eu acho que é muito possível que isso venha a acontecer esse tipo de acordo. Isto, claro, se o PS ganhar as eleições, como dizem as sondagens. Porque eu acho que a melhor sondagem que nós temos até agora é o resultado das eleições europeias. Foi o resultado das eleições europeias que contrariou todas as sondagens que vinham sendo feitas até ali. E eu não sei se não haverá uma grande surpresa de novo, apesar das sondagens continuarem e parecerem que vão continuar a indicar uma vitória por uma diferença mínima do Partido Socialista. Vítor, eu pegava nesta questão quiser já repostar rapidamente. Não, gostava também de, embora seja um assunto muito já cansado, gostava de repegar na questão do TVG para dizer o essencial do seguinte. Mesmo o TVG, que é um investimento público importante, que é natural que seja discutido, eu considero que ainda assim é uma questão relativamente lateral em relação a outras que deviam ser discutidas e que são mais estruturais para o futuro do país. Mas gostava de adiantar a minha opinião, que na matéria do TVG, nem a Dra. Manuela Ferreira Leite quanto a mim, nem o engenheiro José Sócrates têm razão. A Dra. Manuela Ferreira Leite não tem razão porque eu acho que é uma evidência que Portugal não pode ficar fora da rede transeuropeia de alta velocidade, designadamente se esta, como julgo, está prevista abranger também as mercadorias, não é? E, portanto, que a ligação à Espanha é necessária, embora não tão urgente como isso, porque soube no outro dia, não ando propriamente a par de visitar a página da RAV, soube no outro dia que a própria ligação da Espanha à França ainda não está concluída. Mas adianta a opinião. Mas o engenheiro José Sócrates não tem, eu tenho a razão, do outro ponto de vista, porque eu sou daqueles cidadãos que, sem proceder a estudos muito detalhados, fico chocadíssimo e altamente inquieto com a hipótese de se gastarem não sei quantos mil milhões de euros numa ligação de Lisboa-Porto em TVG, que francamente não estou a querer, digamos, abandulhar o debate político, mas que eu às vezes em conversas de amigos tenho resumido desta forma, que é: mas para quê? Para aumentar o stress da nossa vida? Para chegarmos meia hora mais cedo ao Porto?
para roubarmos meia hora de rico soninho e de instrutivas leituras aos passageiros? Isso é que me parece muito mais insensato, enquanto me parece necessária a ligação a Madrid. Se me ia perguntar sobre as questões da governabilidade, é assim, eu não sou, na vida, nem estou aqui também agora a fazer esse papel, digamos, do analista independente, claro, nem queremos isso. Eu sou as suas convicções políticas. Hoje em dia, sem responsabilidades nenhuma, claro. mas eu sou um combatente político. Exato. E eu compreendo, portanto, que este peso da governabilidade e das perguntas sucessivas aos líderes não, mais a uns que a outros. O Jerónimo de Sousa e o Louçã são muito mais perguntados sobre quais são as suas disponibilidades pós-eleitorais do que o engenheiro Zé Sócrates é perguntado. E há mesmo esta coisa espantosa que é bloggers do PS, designadamente do Simplex, que vergastam o PCP e o BE por alegadamente se negarem a isto ou aquilo. Bom, mas eles próprios esquecem-se que o partido, em relação ao qual eu estou a voto sobre isso, também não diz grande coisa. O que revela é que eles na cabeça têm a ideia que há aqui dois níveis de direitos. O PS que tem o direito de ficar calado e os outros que teriam a obrigação de antecipadamente adiantarem as suas intenções. E é porque eu não sou um analista, nem um comentador frio e isento, mas um combatente político, que eu insisto que por delicadeza se tenta responder quanto basta aos jornalistas perguntados sobre cenários pós-eleitorais, mas que os dirigentes, os partidos e os dirigentes políticos não deviam esquecer uma ideia central, que é aquela porque eu me guio e porque eu me oriento nesta matéria, que é as campanhas eleitorais não se fizeram para fazer previsões de cenários pós-eleitorais e muito menos se fizeram para haver negociações entre partidos através da comunicação social. Aliás, há uma série de pessoas que falam destas coisas e que parece não ter ideia nenhuma do que são reais negociações, designadamente de efeito governativo ou parlamentar entre partidos. Mas isto é tudo uma brincadeira Um jogo. São coisas muito sérias. As campanhas eleitorais, do meu ponto de vista, servem não costumo dizer numa linguagem um bocado mais prosaica, o sangue e a carne das campanhas eleitorais é no essencial deste. Cada força apresentar o seu projeto e as suas propostas. E os cidadãos, livres de outras considerações e de outros cálculos, darem a sua opinião, apoio ou não apoio, a essas propostas. Portanto, só uma última ideia, Paulo. O que é que achas sobre esta posição do Vítor? Isto é possível, de facto, é uma convicção praticamente ideológica, uma maneira de estar na vida. Mas isso no país real isso existe. Eu mais friamente acho que talvez haja, durante a campanha, os partidos apresentam diferenças claras entre eles, que depois é difícil, pós-eleitoralmente, conciliar essas mesmas posições. Parece-me só esse ponto. E as pessoas, obviamente, estão interessadas em saber se o país vai ser governado ou não, ou se vai ser bem governado, ou se vai ser governado com uma minoria ou com uma maioria, ou que alternativas é que têm em jogo. E realmente o que nós vemos é que à direita do espectro político há uma possibilidade de aliança para uma maioria entre o PSD e o CDS, e à esquerda essa possibilidade dificilmente existe, pelo menos em termos governamentais. Pode haver um acordo parlamentar, mas um governo de maioria à esquerda é quase impossível de conseguir, enquanto à direita isso é possível. Vítor, só uma última ideia. Só uma última ideia para terminar. Para introduzir aqui, embora se o Paulo quiser ainda responder, que responda, quero introduzir aqui o elemento de, finalmente, de diferença entre nós, que é. Esse quadro é assim, na minha opinião, e sem ofensa para o CDS-PP, porque o CDS-PP tem um grande apego pelo poder e chega facilmente a acordo com o PSD. Eu chamo a atenção para uma coisa que ainda ninguém chamou a atenção, que é esta, que é, há 4 anos e meio, o CDS-PP, acabado de sair do governo demitido, fez uma campanha eleitoral, errando os cálculos, pensando que ainda havia alguma possibilidade de uma maioria direita, fez uma campanha eleitoral absolutamente diferente daquela que data de hoje. Era a propaganda da responsabilidade do partido governativo. Nesta campanha, volta
aos seus temas de 2002, ou seja, aquele discurso que nem Vitor, quer classificar. Mas, eu gostava de ver o Partido Comunista Português no governo, eu gostava de ver o que é que o Partido Comunista era capaz de fazer no governo. O PP agora regressou em 2002 geral, às questões da segurança, do subsídio de desemprego, do subsídio de inserção social e tal. Bom, mas eu tenho pena deste debate não poder ser prolongado, que era para lembrar ao Dr. Paulo Portas que é, nos 3 anos em que teve no governo, todos os temas que agora são centrais nesta campanha do CDS-PP tiveram ausentes do discurso do CDS. Não publicaram nenhum outdoor sobre a criminalidade, apesar dos relatórios de segurança interna dar isso. Nesse tempo não era agricultores, não era abusos do subsídio de reinserção, não era criminalidade. Era submarinos. Grande falta para o país. Essa questão é conhecida. Paulo, o teu sorriso também diz tudo. O sorriso eu acho que o Paulo devia ter o direito de dizer qualquer coisa, sinceramente. O sorriso do Paulo acho que diz tudo. Terminamos por aqui. De facto, podíamos continuar muito mais tempo, mas tanto o Paulo Pinto Mascarenhas como o Vítor Dias vão voltar aqui ao Combate de Blogs com outros protagonistas e com certeza que vamos ter muito mais para falar. Foi mais um Combate de Blogs, regressamos amanhã.